Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um resumo do que eu fiz em uma live. Na verdade, eu tô fazendo live no aplicativo vizinho, no TikTok. E aí, eu decidi fazer alguns personagens de Encanto versão Flock. Eu acho que ficou bem legal, assim, bem interessante a temática. Vocês gostaram bastante, quem tava lá na live. E eu fiz meio que no improviso, sabe? Eu fui desenvolvendo os personagens e as coisas foram ficando legais e eu lembrei de gravar a tela. Assim vocês conseguem ver aí, de uma forma bem mais resumida, o que eu fiz. Eu comecei com a Mirabel e, basicamente, eu crio o personagem em cima desse estilo Flock que super viralizou um tempo aí. E aí, a gente coloca característica, no caso eu coloco característica, e nós temos aqui um Flock Mirabel. Então, eu peguei o cabelinho cacheado, os detalhes da blusa e da saia, depois eu fui com contra-gotas e fui pegando as cores, né? A cor da saia, a cor do cabelo. E aí, eu faço toda essa junção e nós temos aí, no caso, a Mirabel. Eu tinha esquecido do óculos, aí eu lembrei, não consegui pegar um tom de óculos que a gente sabe que é, então eu peguei um verde e fiz essa interação aí que vocês estão vendo da cor do óculos dela. Eu gostei de como ficou a Mirabel, foi o primeiro personagem. Depois disso, vocês pediram para eu fazer outros personagens que vocês curtiram também. Então, eu fui pro próximo personagem. Dessa vez foi o Camilo. Então, eu faço a base estilo Flock e depois que eu faço esse estilo Flock, eu vou colocando detalhes do Camilo. O Camilo, ele tem um cabelo cacheadinho, igual o da Mirabel, só que o cabelo dele é repartido. Então, basicamente foi isso que eu fiz, um cabelo cacheado, só que repartido. Eu dei uma ajeitada naquela parte ali de cima do cabelo, que eu achei que não ficou muito legal. E aí, depois que eu fiz esses detalhes, eu fui acrescentando o rosto dele. Ele sempre tá sorrindo, então eu botei um baita de um sorriso no Camilo. Coloquei a blusa e coloquei mais ou menos as características que eu vi ali na blusa dele, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho acrescentando as cores, e é as cores que faz total diferença. Então, eu peguei aqui esse tom no meio da testa dele, pintei. Depois eu pintei o cabelo dele de castanho. E depois disso eu peguei as cores que tem na blusa dele. Eu fiz cor sim, cor não, de amarelo mais claro e laranja. E eu achei que ficou bem legal. Então aqui a gente tem o segundo personagem de Encanto, que no caso é o Camilo. Para terceiro personagem, vocês preferiram que eu fizesse o Bruno. Então eu fui para fazer o Bruno. Não tinha o Bruno aqui. Então, eu pesquisei no celular rapidinho como que era o Bruno, para eu ter uma noção. Nessa parte do Bruno, o Bruno ele tem um cabelo cacheado um pouco maior. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o cabelo dele chegando ali no ombro. Então, foi a primeira característica do Bruno que eu fiz. Depois disso, o Bruno tem um olho bem arregalado. Então, eu não fiz só uma bolinha no olho dele. Eu fiz um olho grandinho com a bolinha ali no centro. Depois que eu fiz isso, eu fiz a roupa dele, que é basicamente a mesma roupa que a do Camilo, só que verde. E aí eu usei dois tons de verde diferente, um mais claro e outro mais escuro. Depois que eu fiz isso, eu peguei o tom de pele do Camilo e pintei a do Bruno, que é mais ou menos o mesmo tom, e um tom de castanho um pouco mais escuro, e nós temos aí o Bruno. Depois que eu fiz o Bruno, eu perguntei pra vocês lá na live qual que era o outro personagem que vocês queriam que eu fizesse. E aí, o outro personagem que vocês queriam, vocês ficaram muito entre a Umbrella e a Isabela. E aí, venceu a Isabela. Aí, a Isabela, eu comecei a fazer o vestidinho dela, que é todo babadinho, assim. E o cabelo dela simplesmente comprido e liso, né? Então, foi bem mais fácil fazer a Isabela. Achei que ia ser mais complicado. Depois eu tirei essa marcação e deixei o cabelo dela. O cabelo dela é preto, então não tinha muito o que fazer, assim. Eu fiz os dois olhinhos. E depois eu acrescentei os tons, né? Eu comecei pintando o cabelo dela de preto. Depois eu joguei dois tons de lilás diferente na roupa.
E depois eu peguei o tom de pele, pintei e nós temos aí o flock da Isabela, que ficou muito fofinho, gente. Depois disso, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer outros personagens estilo flock. O que vocês acham? Porque, cara, eu achei muito legal fazer. Eu acho até que eu vou fazer um desafio nesse estilo, porque eu gostei bastante, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Depois disso, vocês pediram para eu fazer a Luísa. E a Luísa, a característica da Luísa mais predominante, no caso, é a força. Então, não tinha como eu fazer um bracinho fininho de palitinho, não tinha como. Então, eu fiz um braço mais musculoso e vocês deram muita risada na live, gente. E a intenção era essa mesmo, de ser o flock. É uma coisa mais simples e engraçado. Depois disso, eu fiz a Luísa com cabelo preso, né? Que ela passa o filme todo com o cabelo preso. Depois disso, eu venho pintando. Eu gostei bastante da Luísa. Eu acho que eu consegui fazer ela sem se perder das características. Quando eu pintei, aí que ela ficou mais evidente ainda. Como não tinha, no caso, né, não tinha a Luísa ali, eu peguei meio que o tom de pele da mãe dela, coloquei nela. E aí, depois, eu fui acrescentando alguns tons, tipo o castanho do cabelo. E a saia que ela tá usando é uma saia azul escuro. Aí, eu fui lá nos próprios seletor e peguei. E aí, eu pintei aí, fui corrigindo essas partes que ficaram pra fora da saia dela. E essa aqui ficou a Luísa e eu gostei muito. E aí, pra finalizar, eu perguntei quem vocês queriam e vocês decidiram que era a Umbrella, né? A avó. Então, foi essa a última personagem que eu fiz lá junto com vocês. E aí, eu comecei a colocar as características. O vestido dela é vinho. Então, eu coloquei alguns detalhes, né, que tinha ali no vestido. O cabelo também, eu acho que era uma das coisas, assim, predominantes nela. Que, tipo, ia fazer muita diferença na parte de caracterização. Então, eu dei bastante atenção no sentido disso. E também na hora de pintar, que ela tem o cabelo grisalho. E eu acho que era muito importante. Então, eu fiz essa parte aí que vocês estão vendo. Fiz ela segurando a vela. E eu achei que ficou muito fofinha ela segurando a vela, gente. Depois que eu fiz isso, eu coloquei umas características ali na vela. E depois eu comecei a pintar. Depois eu fiz o olhinho dela. Ela tem um olho meio com a pálpebra caída, assim. Tá vendo que a pálpebra tá em cima? Eu fiz, mas ela ficou com cara de tédio aqui no flock. Não era a intenção, mas eu deixei, porque eu achei que ficou meio cômico. Depois disso, eu venho com o tom de pele dela, pintei. E depois eu também venho com a parte do cabelo. Eu faço a base, que é esse tom aí castanho. Depois que eu faço isso, eu pego o tom mais acinzentado. E aí eu vou pintando e fazendo alguns detalhes grisalho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado.